matemática no livro Liga Mundo, páginas 68 e 69. Nós vamos ver a relação entre os termos da divisão, hoje, dia 18 de agosto de 2021. Então, vamos ver, uma fábrica de figurinhas produziu em um dia 32.589 figurinhas para os álbuns da Copa do Mundo. Depois de prontas, as figurinhas foram distribuídas em pacotes com 4 figurinhas cada um. Então, cada pacotinho eu tenho um todo e eu quero distribuir em pacotes. Quando eu tenho um todo, eu quero dividir, colocar em cada um, então eu faço uma divisão. Então, cada pacote vai 4 figurinhas. O outro pacote, 4 figurinhas. Outro pacote, 4 figurinhas. Então, em cada pacote, 4 figurinhas cada um. Então, cada pacote eu vou colocar 4 figurinhas. Quantos pacotes completos foram formados na produção dessa fábrica nesse dia? Então, quando eu tenho muito e eu quero saber de um, né? Eu vou dividir, tá? Eu divido por quê? Pelo tanto que ele quer saber, ele vai colocar 4 figurinhas em cada pacote, certo? Veja como o Marcos pensou. Começo essa divisão dividindo 32 unidades de milhar por 4. Veja aqui o desenho que ele fez, né? Ele pegou 32. Procura o resultado de 32 na tabuada do 4. Tabuada do 4 tem 32? Tem. Quem que é? 4 vezes 8, que é 32. Aí, por que ele fez isso? Porque na divisão, quando eu tenho o número menor daquele que está olha aqui os nomes, no divisor, então toda vez que esse número for menor que aquele que está no divisor, eu não posso tirar dele, eu não posso dividir, que sempre vai faltar, tá? Então, olha lá, se eu tenho 32.589, eu vou dividir por 4. Eu vou pegar somente esse 3. O 3 é maior ou igual que 4? É menor. Aqui, ele está como, se eu colocar em decomposição, é 30.000, né? Se eu dividir esses 30.000 em 4, eu não tenho como, né? Em 4 partes aqui. Eu vou... porque esse 3, ele é menor do que 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui do lado, eu vou juntar os dois, tá? Vai ficar unidade de milhar e dezena de milhar. Vai ficar 32 dividido por 4. E aí, sim, eu tenho na tabuada do 4 o 32. Aí, eu vou colocar aqui, 4 vezes que número? 8, né? 4 vezes 8, 32. É isso que como chama o menino? Que o Marcos pensou, tá? Agora, por que o Marcos não começou dividindo 3 dezenas de milhar por 4? Porque o 3, ele é menor que o 4, tá? Então, não tem como dividir, tá? Não dá para dividir. Por quê?
Porque 3 dezenas de milhar por 4 não dá para dividir. Porque cada dezena de milhar tem que ser dividido cada um dos 4 grupos, tá? Então, eu não tenho como colocar. Porque não é possível dividir as 3 dezenas de milhar por 4, de maneira que o resultado seja uma dezena de milhar para cada um dos grupos, tá? Certo? Então, porque esse 3 é menor que 4, então não tem como dividir. Não é que não pode, não tem como, tá? Por quantas unidades de milhar ele trocou a dezena de milhar? Por 30 unidades, certo? E aqui, quantos algarismos terá o quociente dessa divisão? Quantos algarismos? Lembre que o quociente aqui é o divisor, aqui é o dividendo, divisor, aqui é o quociente, tá? Quociente, e aqui é o resto, né? Ó, resto, quociente, divisor e dividendo, tá? Então, quantos algarismos terá o quociente? 1, 2, 3, 4. O quociente terá 4 algarismos, porque o primeiro algarismo será da unidade de milhar. Ó, tá? Então, também haverá algarismo na ordem da centena, da dezena e da unidade. Porque se eu tenho dezenas de milhares, quando eu vou dividir, eu vou começar pela unidade de milhar, tá? Então, terá 4 algarismos. Marcos calculou a divisão usando o algarismo. Então, olha lá. Ele pegou 8, 4 vezes 8, pôs 32. Deu 0. Ele abaixou o 5, lembre? Então, toda vez que você for fazer uma continha, coloca assim, né? Abaixa o número. Por quê? Porque fica mais fácil. Na tabuada do 4 tem o 5, o 5 ou menor que 5? Então, vamos lá. Na tabuada do 4 não tem 5, mas tem o 4. 4 vezes 1, 4. Então, ele colocou 1. 4 vezes 1, 4. E tirou. Ficou 1. Depois, o que aconteceu? Ele veio para a dezena. Ele abaixou o 8. Então, procura fazer isso aqui. Para poder ficar mais fácil para vocês entenderem e chegar no número ali, para não bagunçar. Aí ficou valendo o quê? 18, né? O resto daqui mais o número que abaixou. Tabuada do 4 tem 18? 18 a gente tem que pensar, 18 ou menor, mais próximo do 18. Tem 18? Não, tem 16. 4 vezes 4. Ó, 4 vezes 4, 16. 16 para chegar no 18, 2. Aí, falta somente a unidade. Ele abaixou a unidade, foi lá embaixo. Tem 29 na tabuada do 4? 29 ou um número menor que 29? Tem o 28, ó. Então, 7. 4 vezes 7, 28. 28 para chegar no 29, 1. Então, aqui sobrou, né?
teve o resto, sobrou 1. Então, veja, essas 32.589 figurinhas, eu vou colocar em cada pacotinho 4 figurinhas. Quantos pacotinhos vai ter? Vai ter 8.147 pacotinhos. E vai sobrar um pacotinho. Vai sobrar uma figurinha, tá? Então, eu dividindo todos eles, colocando 4 figurinhas em cada pacotinho, no fim vai sobrar né? Uma figurinha só. Qual a resposta do problema? Então, olha o probleminha aqui em cima. Quantos pacotes completos foram formados na produção dessa fábrica nesse dia? Então, foram formados 8.147 pacotinhos completos e sobrou o quê? Uma figurinha, tá? Agora aqui, ó. Marcos quer conferir se a resposta está certa. Para isso, ele vai usar a operação inversa. Então, quando eu tenho a divisão, qual é a operação inversa? O que nós fizemos aqui? Não é a multiplicação? Então, a operação inversa da divisão é a multiplicação, tá? E quando eu tenho a de mais, a operação inversa é a de menos e vice-versa. Se eu faço uma conta de menos, a operação inversa para saber a prova real, eu faço de mais. Se eu tenho uma multiplicação, né? Eu faço a operação inversa, a divisão, tá? Então, olha lá, ó. Ele vai fazer a operação inversa e relacionar os termos da divisão. Então, o que ele vai fazer? A conta não era assim, ó, 32.589 divide por 4. Como que ele vai fazer então agora? Operação inversa. Ele vai pegar o resultado, que é 8.147, e vai multiplicar por 4, que estava aqui, ó. Ele fez inverso, ó. 8.147 vezes 4. E ele vai somar esse resto aqui, ó. Mais 1. Para dar esse resultado aqui. Foi ao contrário que ele fez. Então, a operação inversa é o divisor vezes o quociente mais 1. Então, vamos olhar, ó. Ele fez isso aqui, 8.147 vezes 4. 4 vezes 7, sempre lembrando da tabuada, tá? 4 vezes 4, 16. 16 mais 2, 16, 17, 18. Vai 1. 4 vezes 1, 4. 4 mais 1, 5. 4 vezes 8, 32. Ai, professora, mas está diferente. Olha o mais 1 aqui, que é o resto, tá? Então, ele pega aqui mais 1. 8 mais 1, 9, aí 8, 5, 2. Olha lá, não deu mesmo? Tá? Então, a operação inversa, eu sempre vou fazer assim. Eu pego o resultado vezes o número que tá no divisor. Se tiver algum resto, eu vou somar, tá? Certo?
Gabriel e Rodrigo calcularam o resultado de algumas divisões. Veja o que disseram a resposta e responda as questões. Dividi 24.391 por 7. Obtive 3.484 no quociente e o resto 5. Aqui, o Rodrigo dividiu 493 por 5. O quociente foi 698 e o resto foi 3. Então, vamos fazer essa conta, tá? Vamos lá. Então, o Gabriel, eu peguei o número, dividi por 7. Então, vamos ver, 3 vezes 7, 2. Dá para dividir por 7? Não. Então, vou juntar aqui, ficou 24. Tabuada do 7, eu tenho o quê? O 21, olha lá, né? 3 vezes 7, 21, que é menor que 24. Eu tenho que fazer igual ou menor. Fiz a conta, sobrou 3. Abaixo o 3, ficou 33. Tem 33 na tabuada do 7? Não. Antes dele, na tabuada, quem que tem? 28. Então, é 4. 7 vezes 4, 28. 8 dá para tirar de 3? Não, peço emprestado. 8 para chegar no 13. 5, 0. Abaixo o 9. Ficou 59. Tabuada do 7. Tem 59? Não, tem 56. Né? Então, é 8. 7 vezes 8, 56. Para 59, 3. Abaixo o 1. Ficou 31. Tem 31 na tabuada do 7? Não, tem o 28. Dá 28. 28 para 31, 3. Então, dividir 24.391 por 7, o resultado deu certo. O quociente tá certo. O resto, 5. Opa, aqui o resto foi 3, tá? Olha lá. Aqui ele errou, né? Aqui ele errou, né? Ele errou aqui. Então, o resto é 3 e não 5. Vamos ver agora o Rodrigo, tá? O Rodrigo, ele dividiu 3.493, dividiu por 5. O quociente foi esse, o resto foi 3. Vamos ver. 3 dá para dividir por 5? Não, porque ele é menor. Então, eu vou juntar os dois. O número deu 34. Tabuada do 5. Tem 34? Não, né? Tem 35. É maior, eu tenho que pegar o menor. É 6. 6 vezes 5, 30. Aqui, 30 para 34, 4. Abaixo, 9. 49. Tem na tabuada do 5? 49? Não. Tem 45. 5 vezes 9. 5 vezes 9, 45. 5 para chegar no 9, 4. 4 menos 4, 0. Abaixo, 3. Ficou 43. Tabuada do 5, tem 43? Não, tem 40. 5 vezes 8. 5 vezes 8, 40. 40 para 43, 0.
Então, vamos ver se o Rodrigo falou certo. Ó, dividir 3.493 por 5. O quociente foi 698, tá certo? E o resto foi 3. Olha aí, o resto 3, então tá certo, tá? Então, qual dos dois meninos acertou o cálculo? Rodrigo. O Gabriel, ele errou porque o resto é 3 e ele disse 5, tá? Olha aqui, né? Essa aqui é do Gabriel e essa aqui é do Rodrigo, olha lá, ó, tá? Ele disse, o resto era 3, ele disse 5. Como podemos determinar se um número de 2 algarismos é par ou ímpar? Observe o fluxograma e faça o que se pede. Ó, então eu fiz aqui, ó, escreva um número de 2 algarismos. Então, eu escrevi 34. Eu vou dividir por 2. E aí, ó, ó, o 3 é maior que 2, então dá para dividir. Tabuada do 2, eu tenho o 1. 2 vezes 1, 2, sobrou 1, abaixei o 4. Tabuada do 2, 2 vezes 7, 14. Dividir por 2. O resto da divisão é 0? Sim ou não? Sim. Aí, se eu faço uma que aqui é ímpar, ó, escrevo um número, então fiz 35. Eu vou dividir por 2, então vai dar o quê, ó? A mesma coisa, 2 vezes 1, 2, só que abaixei o 5, ó, 2 vezes 7, mesmo quociente. Só que aqui, 14 para 15, 1. Então, eu vou ter resto. O resto da divisão é 0? Não, né? É 1. Certo? Então, olha lá, compare a resposta do item A com os demais colegas. Responda, qual relação existe entre um número par e o resto da divisão de um mesmo número par? Então, toda vez aqui que o número par, eu tiver um número par, né, e vou dividir por um número par, o resto vai ser 0, tá? Se eu tenho um número ímpar, eu vou dividir por um número par, eu sempre vou ter um resto, tá? Olha aqui, ó, a mesma coisa esse número. Esse número grande aqui, ele é um número ímpar. Por quê? Ele termina em 9. 9 é ímpar. E eu estou dividindo por um número par. Então, o resto sempre vai ter resto, tá? Nunca vai ser exato. Então, sempre vai ter um resto, certo? Tá? Agora, quando eu divido, ó, tá vendo? Aqui eu tenho número ímpar e dividir por número ímpar. Aqui eu vou ter um resto, tá? Então, quando eu tenho um par, se eu tenho par e ele é dividido por um número par, o resto vai ser 0, tá bom? Essa foi a atividade relação entre os termos da divisão. Espero que tenham gostado. Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau!